Legado. Que lembrança darei ao país que me deu tudo o que lembro e sei, tudo quanto senti? Na noite do sem fim, breve tempo esqueceu-me em certa medalha, e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros, eu? Tu não me enganas, mundo, e eu não engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarem de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida se restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Legado é aquilo que você deixa no mundo depois que você morre. Nesse poema, o eu lírico vai se questionar sobre o legado que ele vai deixar e se esse legado realmente vai permanecer. Então, se aquilo que ele tem para deixar no mundo vai permanecer após a sua morte. Dá para perceber que o eu lírico é um poeta, o personagem eu lírico é um poeta, quando ele diz que não deixará nenhum canto radioso. Então, ele está dizendo, não vai ter, minha poesia não vai permanecer. Então, basicamente, o que o eu lírico se pergunta é se a poesia que ele está escrevendo vai ter alguma permanência nesse mundo. Então, começa falando que legado ele deixará para o seu próprio país, que foi o que lhe forneceu experiência de vida, quando ele diz que lembrança darei ao país que me deu, etc. Então, você começa a perceber que o lírico é um poeta quando ele diz não deixarei nenhum canto radioso. Quando ele diz que não é nenhum canto radioso, ele está dizendo, bom, se eu tenho algo para deixar, é a minha poesia. Ele vai pensar, será que então minha poesia vai poder ficar, vai ter durabilidade? Quando ele diz na noite do sem fim, ele está dizendo da sua morte, né? Então, quando ele diz breve o tempo esqueceu, é que logo depois dele morrer ele já vai ser esquecido. E o tempo esqueceu o quê? O tempo esqueceu minha incerta medalha. Então, o que é essa incerta medalha? É o reconhecimento, é o prestígio, é a lembrança da poesia dele, né? Do trabalho dele como poeta. Por isso que é uma incerta medalha. Será que realmente ele vai receber algo? Então ele está se questionando, será que não só se ele vai receber algo, mas se ele merece algum reconhecimento como poeta? E quando ele diz, meu nome se ri, ele tá dizendo, tipo, que ridículo que eu possa pensar que talvez alguém se lembre de mim. Estão rindo de mim quando eu penso no meu legado. Ele tá se questionando, será que eu realmente tenho algo para deixar aqui? E junto com isso, ele também, a meu nome se ri pode ser uma referência também à ridicularização que o poeta Drummond, né, sofreu por conta do seu trabalho, porque ele escrevia poesia de uma maneira muito diferente, como a gente discutiu nos outros vídeos. Então, por exemplo, aquele livro que ele tem de todas as críticas que ele recebeu ao poema No Meio do Caminho. Enfim, ele vai continuar dizendo, e mereço esperar mais do que os outros, eu. Então ele tá dizendo, será que se as outras pessoas, a maioria das pessoas nem é lembrada pelo trabalho, tipo, não deixam nada, ou é lembrada, assim, pela família, isso é uma interpretação minha, mas faz sentido. Eu mereço esperar mais? Eu mereço realmente esperar que todo mundo, ou que uma grande quantidade de pessoas se lembre do meu trabalho? Eu mereço esperar mais do que os outros? Eu mereço esperar ter um legado maior, assim, um legado com o meu país? E aí ele vai continuar. E ele vai continuar dizendo, tu não me enganas, mundo, e eu não engano a ti. Então, primeiro ele tá reafirmando aquela sua posição com o mundo, né, na qual ele usa o campo para expressar, usa o mundo como campo para expressar sua subjetividade. E ao mesmo tempo, então, ele se contrapõe a ele. Então, quando ele tá como o mundo meio que o despreza, não vai, ele tá dizendo, mano, não tenho lugar nesse mundo para deixar um legado, tudo isso, ele já é gauche, né? Ele é desviado. Por outro lado, ele usa o mundo para expressar sua subjetividade, como eu disse. Então, o mundo, as coisas do mundo concretas são para ele falar dele mesmo, figuras de linguagem no geral. Então, por exemplo, uma medalha é um elemento do mundo e ele tá usando para pensar o reconhecimento que ele vai ter. E aí, quando ele diz que o mundo não vai enganar ele tá dizendo que ele conhece bem o mundo, que ele já tá bem sabido da realidade, ele já sabe da perspectiva de que ele vai morrer. Tipo, mesmo que não logo, que ele vai acabar morrendo e já tá mais ou menos no meio da vida. E da possibilidade bem provável dele ser esquecido. Então, tipo, não mundo, você não vai me iludir, eu sei a realidade. Tipo, é isso. Então, tu não me enganas, mundo, eu não me engano a ti. Tipo, eu já tenho experiência, já sei o que vai acontecer. Ou que provavelmente vai acontecer. Aí ele vai continuar falando de Orfeu.
Ele diz: esses monstros atuais não os cativa Orfeu. Orfeu foi, na literatura, um poeta grego que ele vai visitar que visita o Hades, e quando ele visita o Hades, ele é capaz de dominar os monstros com a sua lira. Então é como se ele fosse um artista, ele é um artista de alguma maneira, né? Então ele está se contrapondo, ele está dizendo, os monstros atuais, então as figuras que consomem a arte hoje, e no caso do Drummond, os leitores atuais, os leitores de poesia atuais não são mais cativados pelo artista. Eles são os monstros do Hades, que foram dominados pela lira, o Hades é como se fosse um inferno. Eles também são monstros nas críticas, na rejeição, no desprezo que eles têm ao poeta, ao artista. Orfeu vaga taciturno entre o talvez e o ser. Então tem duas ideias aqui, né? O taciturno, a questão da escuridão, da tristeza, do cara que na meta do meio-dia anda entre o lobo e cão, do cara que no pleno meio-dia tem a escuridão dentro de si. E também, justamente, ele diz, na meta do meio-dia andarás entre lobo e cão, a questão do... E ele taciturno entre o talvez e o ser. É uma alusão completa a essa... Tipo, é claro a referência a essa primeira frase. É a questão da incerteza entre o talvez e o ser. Tá ali no meio, tá na dúvida, é o campo do incerto, que tá tão marcadamente presente nessa primeira parte do livro, que é entre lobo e cão. Essa referência que eu fiz, pra entender, tem que ver os outros vídeos, tá? Em outras palavras, o que ele tá dizendo é que no contexto atual a palavra poética tem pouco efeito e produz desprezo. Isso já tá presente em A Procura da Poesia, já tá presente em Oficina Irritada, tá presente em vários poemas, muitos dos quais estão já nesse livro. Então isso reforça a possibilidade de esquecimento. Se ninguém se importa muito com o poeta, é muito fácil ele ser esquecido. E também reforça a ideia de que o poeta é gauche, de que ele tá desviado, de que ele não tá seguindo os preceitos, que ser poeta é ser desprezado. E aí, justamente, ele tá começando a responder a pergunta: eu vou ter um legado? Não vou ter um legado, porque ninguém tá nem aí pra mim. Ele prossegue dizendo: não deixarem de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. A ideia aqui é que ele tá se afirmando seu lugar e seu tipo de poesia. Não é uma poesia para ser agradável, não é uma poesia para te fazer se sentir melhor, para arrancar seu secreto espinho, não é pra ser um canto radioso. Não é para produzir alívio. Não vai esclarecer os homens ou retirar suas angústias. Ele tá defendendo, a poesia não precisa ser prazerosa. E nesse caso, inclusive, pode ser bem desagradável. E essa ideia tá muito presente também na Oficina Irritada, que eu gravei logo antes. Inclusive, a relação com o leitor, novamente, é de embate. Então, na medida em que ele sofre desprezo por ser poeta ou pelo tipo de poesia que ele escreve, ele responde a isso, sendo muitas vezes agressivo com o leitor, elaborando um poema que não é agradável de ler e que não tem, de maneira nenhuma, essa obrigação de ser algo que alivie, que tranquilize, como muitas vezes se pensava e como muitos pensam. Quando ele diz que a única coisa que resta e tudo o resto se esfuma é uma pedra que havia em meio ao caminho, o que ele está dizendo é que não sobra nada de verdade, porque o que tinha força era o poema dele dizendo tinha uma pedra no meio do caminho, usando a língua de maneira coloquial, incorreta, produzindo estranhamento. Então, quando ele reescreve dessa maneira, ele está justamente desfazendo o poema dele, adequando ele ao que é esperado, e tá dizendo que, sem estranhamento, então ele tá dizendo que ele vai ser lembrado por algo que não corresponde ao seu trabalho. Então, se há um legado, esse legado é injusto, distorcido, e de certa maneira dá pra considerar que não há um legado. Ou que pegaram a obra dele e, tipo, adaptaram pra ser gostosa e, tipo, desfizeram o que era. De qualquer maneira, seja lá o que ele tá querendo dizer, que tem legado e ele tá distorcido, ou que não tem legado, é muito amargurado, porque o que ele tá querendo transmitir desapareceu. Ele tá dizendo, só resta isso, uma pedra que havia em meio ao caminho. O resto se esfuma. E, novamente, a ideia de esfumar, assim, só pra constar, tem a ver com a questão da incerteza, que a questão da incerteza tá em todo o livro. Então é isso. Não é um poema muito difícil, mas é muito amargurado e é bem o tom dessa primeira parte do livro.